A paz de Cristo. Hoje a minha meditação na palavra de Deus é sobre reforma, inspirada em Isaías 1:18. O texto, já resumido na minha Bíblia de estudo, diz assim: Nos dias de Isaías, as pessoas eram muito religiosas, traziam a Deus os seus dízimos, as suas ofertas e sua multidão de sacrifícios. Frequentavam os lugares de culto, observavam todas as festas religiosas, praticavam os jejuns e faziam muitas orações. Todavia, o profeta do Senhor as exortava, dizendo: Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Procurai o que é justo. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão, tratai das causas das viúvas. Muita gente diz que para você se converter, basta acreditar em Jesus e em tudo aquilo que ele fez, porque o cristão, ele não tem que se esforçar em nada, afinal de contas, Jesus morreu por ele e fez tudo por ele. De fato e de verdade, a graça de Deus, a salvação é por meio da graça de Deus mediante a fé e não de esforço humano. Mas a palavra conversão significa mudança de vida. Não tem como alguém se converter e ficar do mesmo jeito, se converter a Jesus e se tornar cada vez pior. Então isso é uma contradição. Quem é convertido a Jesus verdadeiramente deve andar como ele andou, deve buscar a santificação. Então, o tipo de conversão moderna hoje em dia é que as pessoas tentam inculcar, tem gente que tenta inculcar. Jesus já fez tudo por você, então você não tem que fazer nada. Ele morreu por você, você já está salvo, uma vez salvo, para sempre salvo. Então, essa conversa aí confunde muito, principalmente os mais jovens. O mais jovem ouve isso e pensa: uma vez salvo, para sempre salvo, eu não vou perder nunca a minha salvação, beleza, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. E aí é por isso que o testemunho está como está nos dias de hoje. Muita gente acha que ser cristão é andar no caminho largo, é fazer o que quiser, visto que Jesus já fez tudo, já entregou a sua vida e já fez tudo, ele já nos salvou. Não é bem assim. A Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo, sem santificação ninguém verá o Senhor. Então a vida cristã é um processo, e o cristão verdadeiramente convertido, ele deve mudar para melhor. É tanto que Deus exige reforma. No tempo presente, o avivamento só chegará por meio de mudanças e reformas. Mudança de consciência, de comportamento. As pessoas devem se voltar para Deus, se voltar para a Bíblia, buscar o resgate de valores bíblicos e cristãos. De fato, de verdade, será assim o avivamento. Pode buscar de várias outras formas. Pode fazer movimentos, shows, eventos. Deus não enviará o avivamento se não for por meio de reforma. O tempo vai passar, nós vamos orar, nós vamos buscar influenciar as pessoas a fazer jejum. Mas presta atenção, gente, que Deus determinou isso. É por meio de mudanças, de reformas, porque a questão da consciência das pessoas está muito cauterizada. O povo está achando tudo normal, gente. Olha como está esse mundo, a cada dia mais e mais, as pessoas aprovando leis de inversão de valores, leis contrárias à Bíblia Sagrada, e ninguém faz nada. Quando alguém tem coragem e fala, é praticamente apedrejado. Nos dias de hoje está assim. Mas quem vive pela fé nunca deve deixar de orar pelo avivamento e tentar influenciar as pessoas, aconselhar para o bem, aconselhar na palavra. Continuando o texto. É importante entendermos que, como os judeus, também podemos estar praticando todas essas coisas sem que Deus se agrade da nossa religião. Mais importante do que sermos religionistas é vivermos os princípios do Deus a quem professamos servir. As pessoas nos dias de Isaías tinham se tornado egocêntricas, indiferentes e insensíveis ao sofrimento dos pobres, das viúvas e dos órfãos, e sua justiça estava pervertida e a piedade desaparecera até do seu dicionário. É porque um abismo chama outro abismo, as raposinhas, uma coisa errada aqui, outra coisa errada maior. E aí as pessoas com essa visão de que eu estou salvo, beleza, não tem nada. E muita gente não incentiva nem a
a pessoa confessar a Deus, confessar uns aos outros, pedir perdão. Tudo a pessoa se justifica hoje em dia. Aí pega versículos soltos na Bíblia e diz que é por isso e aquilo, e distorce a palavra de Deus. O Deus que eu sirvo e que eu conheço é um Deus que exige santidade, exige mudança de vida, né? Sem confissão de pecado, sem arrependimento, a pessoa vai se tornar cada vez pior e vai deixar se levar pela influência do mundo, que o mundo está aí, o caminho largo, os prazeres da carne, as coisas do mundo, da vida, o dinheiro, a riqueza, os prazeres. As pessoas escolhem, a maioria escolhe o caminho largo, e a porta é estreita, a porta continua estreita, e a porta não passou por reforma. A porta é Jesus, e o caminho é um caminho de renúncia. Enquanto participavam de todos os rituais religiosos à sua volta, permaneciam os sofredores, necessitados até mesmo de comida, mas eram completamente ignorados. Isso é religião? Nos dias de hoje é diferente, gente. Quantos e quantos organizam shows com famosos, que cobram absurdo, cobram muitas vezes uma taxa muito mais alta do que a taxa de um cantor que faz um show. Cantores que se dizem, né, evangélicos, com as suas agendas lotadas, fazem aquele show lotado e acham que está agradando a Deus. Deus não passa nem perto disso, gente. Deus se agrada de um coração humilde, de pessoas que promovem a ação social, que incentivam a ação social, que levam o evangelho, o pão espiritual e o pão material. Então é totalmente diferente a visão de Deus do que hoje em dia, né, a religiosidade moderna, os cultos de shows, de eventos, cultos a deusa estar, a deusa do amor e da prosperidade, a deusa do amor e da sensualidade. Hoje em dia, muitas e muitas igrejas promovem tais cultos, muitas vezes sem saber que é um culto a Deus estar, mas tem assim, mistura um texto bíblico com um ou dois louvores e acha que isso está agradando ao Senhor, mas não está mesmo. Há uma necessidade mesmo de reforma. Não pensemos que esse era um mal limitado aos dias de Isaías. Hoje, mais do que nunca, a igreja está cheia de pessoas muito religiosas, que nunca aprenderam de Jesus a amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Deus exige do seu povo uma reforma verdadeira, uma reforma do coração e, consequentemente, da vida. A reforma do coração não resulta de uma momentânea emoção, mas sim da verdade que é implantada em nós pelo Espírito Santo através da sua palavra, afeta completamente a nossa maneira de ser e de viver. Conversão é mudança de vida. Não mudou, então não se converteu. Não existe isso de um cristão ser pior que um mundano, de um cristão agir pior que um mundano. Não existe isso, então não é conversão. Se você perguntar quem é verdadeiramente cristão, só Deus sabe, que Deus sonda e esquadrinha o coração, mas se Ele revelar é possível saber. E Deus revela o profundo e o escondido. Ele nos dá discernimento, sabedoria e revela. A reforma não é momentânea, mas contínua. Como a dona de casa tem que estar todo o tempo buscando manter em ordem o seu lar, assim devemos estar constantemente buscando melhorar a nossa vida, isto proveniente de uma íntima comunhão com Deus, que é a santificação. Ninguém consegue mudar sozinho, só Deus mesmo. É a graça de Deus, mas a pessoa deve de fato, de verdade, buscar com sinceridade essa transformação. Há muito tempo atrás, muita gente estava falando que estava acontecendo um avivamento, e eu fiquei curiosa e fui para um tal encontro do G12. Era um movimento aí que fazia encontro de 3 dias e diziam que era o avivamento. Eu fui, aceitei o convite sem antes consultar a Deus em oração. Depois Deus me deu discernimento, claro. O que acontecia nesse encontro do G12 matava a fé. Então era o contrário do avivamento, porque o avivamento é para despertar a fé, para avivar, tornar mais vivo. E eu acreditei, fui e me envolvi. E no que eu me envolvi tinha ocultismo misturado e tudo mais. Quando eu me envolvi, eu não sabia que aquilo era ocultismo, porque era disfarçado, misturado com textos bíblicos, com louvores profundos, tão lindos, e fazia uma verdadeira lavagem cerebral. Prejudicou tanta gente na época que ingressei no Brasil todo. Depois eu fiz uma pesquisa profunda, orei, pedi discernimento. Deus me deu discernimento dos mínimos detalhes.
inclusive que deu discernimento que no reino espiritual, a mesma legião que agia por trás do movimento G12 era a legião de demônios do ocultismo, os espíritos do ocultismo, demônios mesmo. E prejudicou tanta gente, dividiu igrejas. Aconteceu o contrário do avivamento. Então, o avivamento que vem do Senhor é com reforma. Eu estava estudando sobre a história dos avivamentos no mundo. E eu percebi que cada um começou de uma forma um pouco diferenciada. Mas todos eles, qualquer avivamento da parte de Deus, é na Bíblia Sagrada. É com arrependimento, com jejum, com choro, com pranto. Tem que viver a Bíblia. Um avivamento fora da palavra de Deus não é avivamento, é engano do inimigo, como tem acontecido tanto nos dias de hoje. Deus não está inspirando para esses shows famosos que cobram taxas, eventos e mais eventos, não. Deus está olhando para o nosso coração, e um coração aquebrantado, um coração humilde, quem verdadeiramente tem o desejo de mudar, quem busca em Deus essa mudança. E o avivamento ele vai chegar, porque é a promessa do Senhor, o avivamento. Mas depende muito de obediência, e o mundo está dormindo, as pessoas estão dormindo. Não leva a sério a necessidade, a urgência do retorno à Bíblia Sagrada, do retorno aos valores do reino de Deus. Então a situação é grave sim, e Deus ele me desperta com frequência para orar por avivamento. Deus me desperta, eu oro por avivamento, tento no máximo possível influenciar as pessoas para buscar o avivamento. Aqui na Avivai é constantemente isso, para buscar o avivamento, mas a realidade hoje, eu tenho que ser assim, sincera, transparente, clara e verdadeira. Hoje em dia está de fato de verdade um caos, a frieza espiritual está um caos, a inversão de valores invadiu todo, espalhou em todos os setores da sociedade, inclusive em muitas igrejas evangélicas brasileiras e no mundo todo. Então, essa mudança vai chegar, mas depende muito da busca. Deus estende a mão para ajudar, mas Ele não vai forçar a ninguém receber ajuda, se a pessoa quiser. Então, que possamos continuar orando por avivamento, você que é cristão, que crê em Deus e que enxerga a necessidade urgente de avivamento, do resgate dos valores bíblicos e cristãos, que possamos orar, buscar o Senhor. Somente Deus aviva a obra no meio dos anos, mas Ele usa os avivalistas para preparar o povo para receber. E esse avivamento acontecerá por meio de reforma, de nenhuma outra forma. Pode deixar o tempo passar e veja você mesmo. Realmente está avivado? Qual lugar do Brasil? Qual igreja? Por gentileza, quando começar esse avivamento, me avise, me convide. Porque, sinceramente, gente, quem espera o avivamento do jeito que quer, de uma forma mecânica, porque convidou fulano, porque juntou os avivalistas, porque fez isso e aquilo. Se Deus não está direcionando a fazer dessa forma, pode fazer o que quiser, esse avivamento não chega. Só chega quando Deus quiser mandar e é da forma dele. Deus dá a última palavra na história do avivamento. Que Deus te abençoe e te guarde. E vamos continuar orando pelo avivamento do Brasil.